primeiro caso. Relator excelentíssimo, ministra Mariana Malman, recurso de revista 1.1737,98/2013, recorrente TOPS Line Serviços Auxiliares, concessionária Aeroporto Internacional de Guarulhos, recorrente Sindicato Aeroviários em Guarulhos. O processo foi retirado de pauta em 6 de março de 2018, após, por maioria, não conhecer do recurso de revista quanto ao cerceamento de defesa, vencido excelentíssimo ministro relator, e suspendeu o julgamento para análise do temas então sobrestados, com sustentações orais. Pois não. Esse caso já teve início. O seu julgamento ele foi votado num ponto, no primeiro ponto, em que havia negativa de prestação jurisdicional, e por maioria foi superada a questão, e havia necessidade então de complementação do voto da eminente relatora com relação às demais questões sucessivas ao julgamento dessa questão. Eu vou dar a palavra à eminente relatora para o seu voto em complementação. Já houve a decisão por maioria, em que foi superada a arguição de negativa de prestação jurisdicional, e os demais pontos, então, precisam ser examinados agora. Tem a palavra a eminente ministra Maria Helena Malman, relatora. É partindo do ponto que, então, ficou a depender de exame, a sucessão e responsabilidade subsidiária. O Tribunal Regional do Trabalho adotou fundamentos para o tema, dizendo que, na verdade, se fosse afastada sua responsabilidade na condição de sucessora, ela pede que seja afastada. Aponta a violação dos artigos 8, 10 e 448 da CLT. Aqui eu entendo que o TRT, a instância de origem, é soberana na análise do quadro fático probatório e enviar o reexame nesta esfera recursal nos termos da súmula 126 do TST. Ao analisar o recurso ordinário do reclamante, ficou consignado que, abro aspas, o cumprimento do alegado contrato de prestações de serviço está restrito às partes que avançaram no constituir óbvia condenação judicial trabalhista, principalmente tendo em vista que os substituídos são empregados do recorrente. E registrou ainda, quando a segunda concessionária assumiu a administração do aeroporto, antes da executada pelo Infraero, o qual não está no polo passivo da presente demanda, não houve mudança do empreendimento econômico. O colegiado ressaltou ainda que a segunda reclamada firmou o contrato com a primeira reclamada em 1º de 12 de 2012, tornando-se subsidiariamente responsável pelos débitos da prestadora de serviço, independentemente do pacto realizado com a Infraero, que eventualmente pode servir como logo não prosperam as violações apontadas, assim como a divergência jurisprudencial suscitada no óbice da súmula 333. Não conheço. Honorários advocatícios, aqui também a hipótese dos autos é de substituição processual. Logo, uma vez comprovado nos autos a existência pelo sindicato profissional da categoria, assim como a existência de declaração de hipossuficiência financeira, reparável a decisão, pois está do regional, que consonância com a súmula 219, em assim, óbice da súmula 333, a súmula 219 em itens 1 e 5. Não conheço. Pois não, ministra Maria Helena, então, Vossa Excelência, só para ficar mais claro, Vossa Excelência prosseguiu no julgamento desses temas que são exclusivos do recurso de revista da concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. E agora passa ao exame do recurso de revista da Top Line Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo e também
pontos comuns também arguídos no recurso da concessionária, não é isso? Sim, agora nós temos o recurso de análise online. Isso, análise conjunta. Pois não. Estão satisfeitos os pressupostos comuns de admissibilidade, e aí eu examino os específicos da revista. O primeiro tópico é adicional de periculosidade, agente de aeroporto, atividade desenvolvida na área de abastecimento de aeronave, área de risco, exposição a agentes inflamáveis, súmula 364 do TST, matéria comum aos recursos. Então, aqui no caso, a reclamada Topline, serviços auxiliares de transporte aéreo, sustenta que não há mesmo que se fale em periculosidade, reflexo, tendo em vista que os substituídos reclamantes não exerciam suas atividades na área de abastecimento de aeronaves e não manuseavam bomba de abastecimento ou sequer fiscalizavam. Aponta a violação do artigo 193 da CLT, bem como a contrariedade às súmulas 364 e 447 do TST. Transcreve aliás ao confronto de teses. A concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos entende que a NR 16 delimita efetivamente a área de risco, não cabendo ao perito excepcional, sob o argumento de que a norma não mencionou de forma explícita qual a área de risco. Aduz que, considerando a quantidade de aviões que decolam e pousam no Aeroporto Internacional de Guarulhos e a quantidade de passageiros que embarcam e desembarcam, tudo provável que o trânsito de ônibus que transportam e demais veículos que por ali transitam não observem regras específicas e rígidas a respeito, inclusive no momento do abastecimento das aeronaves, sofrendo de ver-se instalado completo caos no local. Fecho aspas, essas são as razões que traz a concessionária. Aponta a violação dos artigos 193 da CLT, 5º, 54 e 55 da Constituição Federal, bem como contrariedade da súmula 364 e 447 do TST. Transcreve anexos ao confronto de teses. Eu digo aqui que o artigo 193 da CLT, reproduz o artigo 193 da CLT, que diz que são consideradas atividades, operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aqueles que, por sua natureza, ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamados ou explosivos em condições de risco sendo acentuado. A norma faz referência à norma regulamentoradora 16 da Portaria do Ministério do Trabalho, 3.214 de 78. E aqui abastecimento. No caso deste processo, eu estou consignado que, realizando vistoria recente no pátio de estacionamento de aeronaves, observamos o abastecimento de aeronaves sendo realizado na asa esquerda, mesmo lado que o ônibus estacionava para embarque de passageiros. Neste caso, em relação ao ponto de abastecimento, o ônibus permanecia a distância inferior ao limite definido na legislação vigente. Portanto, as atividades envolvidas pelos substituídos efetivamente estão enquadradas na Portaria 3.214 e sua NR 16. Trago precedentes no que diz respeito ao tempo de exposição, a condição do risco. Entendo que a exposição não se dava de forma eventual, uma vez que em controvérsia os autos que os trabalhadores se ativavam na área de risco. Em todos os turnos, com efeito no caso dos autos, verifica que restou suficientemente demonstrada a exposição de risco a inflamados. Bom, em resumo, senhor presidente, deste modo evidenciado o ambiente perigoso ao qual os substituídos eram expostos no desempenho de suas atividades, correta decisão. Entendo que não há nada a ser reformado na decisão do regional, e resta sem nenhum exame da controvérsia. Concluo que não prospera a alegada contrariedade às súmulas 364 e 447 TST, bem como a divergência jurisprudencial suscitada por se revelam inespecíficos. E encontra óbice na súmula 2961 do TST. Por fim, não há de se falar no artigo 5º da Constituição Federal,
pois em nenhum momento restou demonstrado haver Tribunal Regional inobservado os princípios constitucionais alusivos ao processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Enfim, senhor presidente, eu não conheço da revista. É o seu voto em complementação. Em complementação. Pois não. Eu não indaguei antes porque eu já tinha conhecimento dos ilustres patronos que estão aqui presentes, já estiveram na sessão anterior, já o sustentaram, inclusive, os doutores Paulo Galhardo Gomes, aqui presente, o doutor Francisco Gonçalves Martins, já há essa pretensão de sustentação oral nesse caso? No caso, sim, excelência. Sim, pois não, doutor, eu vou examinar. E a questão já foi colocada, já foi aventada na sessão anterior, e nos termos do regimento interno desse tribunal, nos termos do artigo 161 do regimento interno, a sustentação oral deve ser feita de uma só vez. O artigo diz exatamente o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 147, parágrafo 11, que trata da hipótese em que o julgamento é retomado após recomposição do quórum do colegiado, ou seja, quando há substituição dos julgadores que atuaram na primeira sessão em relação à segunda. Não é o caso, todos os três já estavam aqui presentes. Aí há a possibilidade de renovação do relatório da sustentação, mas não é a hipótese. Então, ressalvada essa hipótese, a regra regimental dispõe, como em todos os outros regimentos internos de tribunais, que a sustentação oral seja feita de uma só vez, ainda que arguida matéria preliminar ou prejudicial. Além disso, eu tive cuidado, na sessão anterior, de abrir a possibilidade da sustentação oral para ambos os patronos, e eu estou com as notas degravadas aqui, eu facultei a possibilidade de sustentação dos senhores advogados desde logo, e solicitei que as sustentações versassem desde logo quanto à questão de ordem, quanto à questão da negativa e quanto à questão de fundo também. E isso ocorreu. Eu conferindo, inclusive, os termos, o teor da sustentação, o ilustre e vamos prosseguir. Ministra Adelaide, tem a palavra para o seu voto. Senhor presidente, eu acredito que todos os pontos já estejam muito bem esclarecidos. Eu recebi ambos os advogados em audiência e ontem, como eu estava fora, participando do congresso da LTR, os advogados foram recebidos também pela assessoria do meu gabinete e puderam expor a fundamentação, né, de seus memoriais. E esse processo, quando eu apresentei aquela divergência, a intenção era essa mesma, de abrir a possibilidade de fazer uma discussão mais exaustiva e de propiciar aos senhores advogados as sustentações orais respectivas, a entrega de memoriais, em razão da complexidade. E os memoriais fazem referência até um precedente meu, mas é de uma premissa diferente, não é a mesma premissa que é trazida nesse processo. E eu estou com a devida vênia acompanhando a relatora. Tive condição de examinar, porque nós recebemos com antecedência em planilha. Então, eu estou com a devida vênia acompanhando o voto da relatora. Cabe-me votar, eu também estou acompanhando a eminente ministra Malman quanto às questões iniciais de sucessão e responsabilidade subsidiária, honorável advogado.
negatícios. E quanto à questão central, eu também recebi os memoriais sucessivos apresentados pelas partes. É uma questão delicada, uma questão importante, é uma ação coletiva, né, de repercussão muito grande. Mas aqui também, eu, reexaminando a matéria, me convenci que é um típico caso em que a decisão regional, com base na valoração do conjunto fático probatório, da prova técnica produzida, da lei e das nossas súmulas 364 e 447 do TST. E a própria ministra Naumann também, ao final do seu voto, ela menciona, a ministra Adelaide, expressamente esse precedente de Vossa Excelência, folha 27 e 28. Do voto da ministra Naumann, no AIRR 1237-07-2012, que eu tive o cuidado de reexaminar na íntegra, e lá, como já bem coloca a ministra Maria Helena Naumann, a premissa que o regional trouxe, naquele caso, o conjunto fático probatório, a valoração desse conjunto fático probatório pelo regional foram integralmente favoráveis aos substituídos processuais pelo sindicato autor. Então, eu também acompanho inteiramente o voto da eminente relatora. Nesses pontos, portanto, a decisão é unânime. E nos termos regimentais, ministra Maria Helena Naumann, como eu já eu fiz o voto divergente no caso da negativa, eu tenho que ficar como redator. Eu tenho que ficar como redator. Forma regimental, mas eu vou transcrever o voto de Vossa Excelência com relação aos demais tópicos. Vou abrir aspas. Né? É isso. É a solução regimental. É a solução regimental. Porque Vossa Excelência ficou vencido na negativa. Sim, mas só não. Com certeza. Mas é a norma regimental. Eu também, quando vim para cá. Eu estranhei. Eu até vou pedir notas para... Pois não. Mas eu tenho que ficar com o mas eu vou abrir aspas.
relação ao resto. É um voto até fácil de fazer, eu só vou fazer a minha parte da negativa. O resto é transcrever o voto de Vossa Excelência. Né? E Vossa Excelência tem, pelos termos do Código de Processo Civil, como ficou vencida na negativa, Vossa Excelência vai ter que juntar voto vencido nesse ponto. Também nos termos do CPC. Né? Não temos escolha mais. Tá bem? Então, após a complementação do voto pela eminente relatora, em que a turma decidiu por unanimidade, nos exatos termos do seu voto aqui proferido, nós estamos decidindo